Os irmãos vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 11, para que a gente possa conversar sobre o que eu acredito que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, porque ontem nós estivemos lá no Pastor Adeilton e ontem foi um culto de varões. E naturalmente o intervalo entre ontem e hoje, né, vamos dizer que ontem eu preguei lá às 19 horas e eu estou aqui às 19 horas também pregando, então não se passaram nem, né, ou se passaram exatamente agora 24 horas que eu preguei, então era muito mais simples eu repetir a mensagem que eu preguei ontem aqui hoje, porque nenhum de vocês estavam lá, e seria, né, até algo bem confortável para mim. A questão é que quem estava lá ontem não está aqui hoje, e o que Deus tinha para falar lá ontem foi ontem. O que Deus tem para falar aqui hoje é outra situação. Glória a Deus, aleluia. Inclusive meu irmão ontem no culto de homens falou assim: agora só os homens. Ficou todo mundo com cara de paisagem assim. No momento do louvor, irmãos, ele estava lá, aí, agora só os homens, mas só tinha homem, irmão, na nave. Né? Aí, pô, peraí, se agora é só os homens, quem estava cantando antes? Porque né, o pessoal, depois ele deu uma corrigida, mas deu tudo certo, foi tudo bem, nós adoramos a Deus lá, batucando na caixa de som, onde foi possível tirar som, mas foi uma grande noite e Deus nos visitou poderosamente. Vamos ler a palavra do Senhor, Ezequiel 33, o dever do verdadeiro atalaia. Eu quero falar com você inicialmente sobre a responsabilidade, ou algumas, né? Tem assunto que não dá para resumir em culto ou em uma colocação, mas eu quero me ater a algumas responsabilidades que Deus dá àqueles que pastoreiam um rebanho, que Ele não dá àqueles que são um rebanho. Tem coisas que Deus vai cobrar de mim que não vai cobrar de vocês, e isso está escrito na palavra de Deus. E eu fiquei com esse sentimento por esses dias, porque eu me senti negligente com algumas atribuições que Deus deu a mim. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque as coisas acontecem, irmãos, e a gente se pergunta se não seria evitável. Né? Como, por exemplo, tem uma disciplina que eu leciono lá para os condutores, que é chamada direção defensiva. E a direção defensiva, ela tem muitos conceitos, irmãos, que elas são aplicáveis em várias partes da nossa vida. É incrível, né? Mas você pega assuntos que não tem nada a ver com princípios espirituais, mas você consegue entender ali, como Jesus falava em parábolas, que esses assuntos são parábolas para nós. Então o conceito lá vai dizer que tem muito acidente que acontece, e eu já falei isso aqui hoje. Olha o que diz o conceito. Muitos acidentes ocorrem porque os condutores, mesmo percebendo o perigo, ficam esperando que o outro faça alguma coisa. O que esse princípio está falando? De acidentes de trânsito. Que acidentes que vão acontecer porque a pessoa está vendo o que está acontecendo, mas ela não faz nada. Porque ela entende que a responsabilidade na cabeça dela, por fazer alguma coisa, não é dela, é do outro. E aí o acidente vai acontecer muitas vezes por causa disso. Eu percebi que o movimento que estava acontecendo ia se concluir uma colisão, mas eu não fiz nada. Por que você não falou nada? Porque o senhor tem que falar. Preferência é minha, ele é cego, está me vendo. E aí, por conta disso, muitos acidentes vão acontecer. Isso é um princípio, irmãos, que nós conseguimos aplicar na nossa vida, porque tem coisas que a gente, quando se torna pessoas mais experientes, que tem uma capacidade de percepção maior, a gente percebe as coisas, mas a gente não faz nada por entender que a responsabilidade por fazer não é minha. Eu estou vendo uma centelha ali, mas o senhor tem que apagar aquilo ali. Então, se a pessoa que tem que apagar não apagar, a casa vai pegar fogo, apesar de eu ter visto. Né? E aí, se você pergunta, mas se você viu, por que você não fez nada? Porque a responsabilidade não é minha.
quem tinha que fazer era fulano, era eu. Então aí a gente preferiu, né, ver o circo pegar fogo ou ver o acidente acontecer, tendo a percepção de que as coisas estavam caminhando para onde a gente sabe que iria chegar, mas apesar da percepção, nós fomos negligentes, nós fomos omissos. E eu me peguei esses dias pensando e meditando sobre essa omissão, porque se eu como pastor tenho percepções que algumas pessoas não têm, se eu como pastor tenho discernimento que algumas pessoas não têm, eu deveria intervir, deveria ter falado, mas tem coisas que a gente prefere deixar para lá. Não sei se por covardia, não sei se é porque a gente prefere manter um membro perdido do que perder o membro, porque nem todo mundo tem um coração aberto para ser corrigido, para ser repreendido. E aí me lembrei dessas palavras que Deus falou a Ezequiel e que nós vamos ver aqui. Ele disse assim ao profeta, e essa é uma mensagem de restauração, tá? Deus está usando o profeta Ezequiel aqui para mostrar a sua grandeza, a sua misericórdia e iniciar um processo de restauração de um povo que estava no cativeiro e que tinha ido para lá por conta de uma idolatria a qual o próprio Deus já vinha chamando a atenção há muito tempo. E aí Deus vai usar esse servo para que ele, como um atalaia, advertisse aquele povo, porque ele tinha algo a realizar na vida desse povo. E ele vai dizer assim, o profeta: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se
converta, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel. Então Deus levanta Ezequiel como um atalaia. O atalaia é, irmãos, uma sentinela. E a sentinela que deve ficar vigiando para que quando o perigo viesse, o povo fosse avisado, para que ninguém fosse pego de surpresa. Irmãos, eu vivi isso por 4 anos da minha vida. Não sei se alguém aqui como eu serviu nas Forças Armadas, e um dos serviços que os soldados fazem é tomar conta da unidade. E de tempo em tempo, às vezes numa escala 3x1, muitas das vezes 1 por 1, coisa horrorosa. Um dia você trabalha, um dia você folga, um dia você trabalha, um dia você folga, 24 horas. Você trabalha por sentinela, e o sentinela é aquele soldado responsável por tomar conta da unidade em certo ponto. Tinha até uns lugares lá que eram muito sinistros para tirar serviço. Era você, um cachorro que pedia cigarro, a loura que aparecia e desaparecia do nada. Sabe aquelas coisas que contava para aterrorizar o soldado? Era assim. Olha, tinha um lugar que era tão sinistro de tirar serviço, que cada vez que caía uma amendoeira no telhado de uma lavanderia, era um salto, um pulo, o coração tremia, teu corpo se arrepiava, tu não sabia se aquilo era um fantasma ou o que era. Era terrível, irmão. Mas depois você vai se acostumando, né? Mas era o serviço do sentinela, da sentinela, tomar contas. E esses dias, irmãos, eu me peguei pensando sobre isso, e eu entendi que eu deveria pedir perdão a vocês por ter sido muitas vezes negligente e omisso, vendo que o pior ia acontecer e eu não falei nada. Eu falei, eu preciso pedir perdão à minha congregação. Talvez eu tenha percebido uma conduta de rejeição, de desprezo, de indiferença com a palavra, com o ministério, com o compromisso, com a responsabilidade que cada um tem diante de Deus, e me calei, porque fui covarde. Me perdoe se eu não deixei as 99 e fui lá buscar a ovelha perdida, porque Jesus falou que o bom pastor faz isso. Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que está perdida. Me perdoe se eu fiz isso, se eu não fui um atalaia de Deus para a tua vida, para falar, ó, esse caminho aí por onde tu está seguindo é um caminho que aos teus olhos pode parecer direito, mas no final são caminhos de morte. Eu achei que eu deveria pedir perdão, como eu já disse, se eu tive mais medo de perder um membro do que de ver um membro perdido. Por que medo de perder? Porque tem coisas que, se você falar para algumas pessoas, elas vão embora, elas não voltam mais aqui, porque não aceitam ser confrontadas, porque não aceitam ser corrigidas. E aí a gente, como pastor, se acovarda, porque parece que o nosso compromisso é primeiro conosco mesmo do que com Deus. Há pessoas que aceitam, irmão, ser repreendidas, ser chamada a atenção. Lavínia que eu digo. Várias vezes eu chamo a atenção dessa menina e ela nunca ficou chateada comigo. Nunca. Já deu umas cipuadas nela algumas vezes e ela sempre aceitou. Tá bom, pastor, me perdoa. Ela vai continuar me amando, né? Mais ou menos. Vai passar. Mas a gente não age assim com todo mundo, sabe por quê? Porque nem todo mundo tem essa maturidade. Não estou falando de envergonhar, não estou falando de esculachar publicamente, estou falando de corrigir.
te mostrar quando está indo para o caminho errado, falar: ó, ovelha querida, você está indo para um caminho, tu vai cair num abismo. Me perdoe por ter sido covarde e ficar vendo a ovelha cair no abismo, do que ter tido coragem de repreender. E eu orei e eu pedi perdão a Deus por isso, porque existem responsabilidades que são minhas, e existem outras responsabilidades que são de vocês, como igreja, nossa, como igreja. E aí eu fui lembrando de alguns versículos, irmãos, e fui meditando sobre isso na minha vida, e eu li em Mateus 28 que Jesus disse: vão e façam discípulos, batizem e ensinem a guardar o que eu ordenei. Isso ele disse aos discípulos, e é naturalmente uma atribuição, uma responsabilidade básica do pastor: fazer discípulo, batizar e ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Já o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, que era um pastor: prega, corrige, repreende, exorta, ensina e educa segundo a palavra. É atribuição minha, que eu posso compartilhar com alguns que já estão num nível que possa me auxiliar fazendo isso, como o Iris fez, como o Kleber faz, como o Hugo faz, como alguns fazem, mas tem coisa, irmãos, que cabe a mim. Então Paulo ensinou que o pastor deve pregar, corrigir, repreender, exortar, ensinar e educar com toda longanimidade e com toda doutrina. Paulo fala assim para o pastor: ao idoso trate como pai, as idosas trate como mãe, aos jovens trate como irmão, e as jovens trate com toda pureza. Paulo ensinando Timóteo a pastorear, falando das atribuições básicas. Ele vai falar para Tito assim: Tito, por esta razão eu te coloquei aí, para você colocar as coisas em ordem. Então, uma atribuição básica do pastor: colocar as coisas em ordem. Ver que as coisas não estão em ordem e colocar as coisas em ordem. É atribuição básica de um pastor se tornar pessoalmente padrão de boas obras e velar pelas almas, como está escrito em Hebreus, almas pelas quais eu prestarei conta, não você, eu prestarei conta. Ainda que cada um vá responder por seus atos diante de Deus, eu responderei pelas almas que o Senhor me confiou. E Pedro ainda diz assim: pastores ou presbíteros, pastorei o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? De Deus. Ele diz: pastorei o rebanho de Deus como Deus quer. Isso está em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler, por favor. Mexe aí na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Versículo 2. Pastoreai o rebanho de quem? De Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como está escrito aí, como eu quero, do meu jeito, da minha maneira, do meu modo. Não pastorei como Deus quer, nem por sorte da ganância, nem por dinheiro, mas de boa vontade, não como
dominador. Eu não posso pastorear a igreja como alguém que domina a vida das pessoas, porque a ovelha não é minha, o rebanho não é meu, não fui eu que fundei a igreja, eu não sou a rocha sobre a qual a igreja está firmada, edificada. A rocha é Cristo, quem edifica a igreja é Ele. Eu só sou o responsável por conduzir um rebanho que Ele me confiou. E Ele ainda vai dizer aqui: tornando-vos modelos do rebanho. Tudo isso é atribuição de um pastor. E outras mais. Mas em Ezequiel há uma atribuição específica: alertar sobre os perigos eminentes. Alertar. É isso que um atalaia faz. Ele é um indivíduo que vigia e alerta sobre os perigos. E não tem muito tempo, irmãos, que eu reuni os jovens aqui e falei para eles assim: escuta o que eu vou falar para vocês. E não é porque é dom de revelação e essas coisas, não, porque, para te falar a verdade, eu nem tenho esse tipo de dom. Mas eu vou falar algo para vocês segundo a palavra de Deus. Falei para eles nesse dia. E hoje estendo isso a vocês. Se vocês negligenciarem aquilo que a palavra de Deus sobre como um cristão deve viver, vocês vão se desviar. É só uma questão de tempo. Porque quando qualquer manjar for colocado na tua frente, tu vai. Eu falei isso para eles aqui. Quais são as coisas básicas de um cristão? Oração. Se você for um cristão negligente na oração, você vai sucumbir. E quando falo de negligência de oração, não estou falando de ter que vir aqui na sexta-feira orar, não. Estou falando de orar onde você estiver, na sua casa, ou no seu trabalho. Eu oro no meu trabalho, mais do que eu oro em casa, porque eu estou todo dia lá, e na maioria, quando eu chego lá muito cedo, não tem ninguém, só tem eu e o Espírito Santo, e lá tem sido o meu lugar de oração diário. Por quê? Porque se eu não me mantiver próximo de Deus através da oração, eu caio. E eu falei: se vocês negligenciarem as coisas básicas, vocês vão se desviar. E o que é básico? Ler a palavra, meditar na palavra. Irmão, se já é difícil se manter de pé, aqueles que têm vida de oração, aqueles que têm vida de meditação, aqueles que buscam viver segundo a palavra de Deus, já é difícil. Você imagina para alguém que não tem o menor contato com a palavra de Deus, se não alguns minutos num domingo. Não há vida saudável espiritual lidando com a palavra de Deus por 30 minutos num domingo. Eu avisei que se a negligência for se mantida, ou se estiver sendo mantida, a queda é iminente. E aí, na semana passada, em que nós falamos de Saul, Samuel e Davi, eu disse: Saul andou num caminho que o levou à rejeição, porque foi isso que nós ouvimos Deus falar para Samuel. Até quando você vai ficar aí triste, chorando por Saul, tendo eu já o rejeitado? Só que essa rejeição não foi uma rejeição instantânea, foi uma rejeição construída ao longo de um tempo. Porque o caminho que esse homem decidiu andar foi um caminho que o fez cada vez mais rejeitar Deus e a sua palavra.
E qual foi o final disso tudo? Queda. Queda. Não foi por falta de um atalaia que tenha se levantado e dizendo: olha, você está andando num caminho que vai te levar para longe de Deus. Você está fazendo escolhas que vai te levar para longe de Deus. Esse é o papel do atalaia. E me perdoa se eu não te alertei até aqui. Porque há caminhos que vão te levar para longe de Deus e você não está percebendo. Há coisas que estão alimentando o teu coração, a tua mente, a tua alma, que está te levando para longe de Deus e você sequer está tendo percepção disso. E eu não quero mais ser negligente com relação a essas coisas. Há um compromisso com Deus. E eu não posso negligenciar isso. E se até aqui eu fui omisso e negligente, me perdoe. Porque eu deveria ter cuidado melhor de você. E é o que eu pretendo fazer daqui para frente. Eu não sei como vai ser. Talvez isso esvazie a igreja. Talvez isso faça com que algumas pessoas não voltem mais aqui, mas aí isso não cabe a mim. A minha responsabilidade é o que nós lemos aqui. Se Deus tocar a trombeta, eu tenho que te avisar que a trombeta tocou, que você se dê por avisado, porque a partir daí é contigo. Eu preciso te alertar de coisas que estão na palavra de Deus, como nós lemos aqui no estudo. É necessário estudar a palavra, irmão. Todo domingo, 18 horas, tem estudo. Você está fazendo o que não está aqui às 18 horas? Você precisa aprender a palavra de Deus. Você precisa se inundar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque ela te mantém de pé. É dela que você lembra nos momentos de angústia, de luta, de aflição, de que está escrito. É a palavra que te mantém de pé, não é vídeo do YouTube, não é vídeo do TikTok. Até tem coisas que são úteis, irmão. Estou falando que tudo que está lá é lixo, não. Tem muita gente boa, gente de Deus, que grava e posta conteúdo que edifica. Você fala: pô, é Deus falando comigo, e pode ser mesmo, mas a maioria das coisas são lixo. E a gente não percebe, porque a rolagem de tela alimenta o nosso cérebro. O cérebro gosta de rolar tela, de gastar tempo ali. E isso não te edifica, isso não te alimenta. E eu preciso te alertar para isso. Nós estudamos coisas tão preciosas hoje. O Ives leu Romanos capítulo 2, acho que foi versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2, 5 e 6. Nós estudamos isso hoje. Eu preciso te alertar para isso, irmão. Eu preciso ser uma atalaia de Deus para a tua vida, para que você não pereça, para que você não se afaste de Deus. Ou como nós dizemos, para que você não se desvie. Há coisas que nós precisamos ouvir. E felizes são aqueles que têm alguém para falar. Porque a palavra de Deus diz que se nós estamos sem repreensão, nós não somos filhos.
somos. Porque o pai repreende o filho a quem ama e quer bem. E que se nós estamos sem repreensão, nós não somos filhos. Vigia nas coisas que te afastam de Deus. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Luiz Deus leu 2 aos Coríntios, não foi isso? 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E eu preciso te alertar para isso, que você há de prestar contas a Deus do que você fez, se bem ou se mal, por meio do corpo. Isso está na palavra de Deus, irmão. E eu preciso, como um atalé, te alertar para essas coisas, para que você possa viver para a glória de Deus. Porque ou se vive para a glória de si mesmo, ou se vive para a glória de Deus. Ou vivemos para satisfazer os desejos da carne, ou vivemos para viver os propósitos de Deus. E se eu sou a pessoa que Deus botou na tua vida para te alertar para isso, entre outras coisas, eis-me aqui. Eu não vou mais me omitir. Me perdoem. Eu não vou mais negligenciar o dom que há em mim. Porque eu responderei diante do Senhor pelo rebanho que Ele me confiou. Apocalipse 22, 10 e 12. João diz que o anjo, ou um dos 7 anjos, que ele teve uma visão, disse essas palavras a ele. E eu ouvi isso de um pregador, que eu não conheço, num vídeo. Isso me fez meditar, porque eu te falei que nem tudo que está lá é lixo, irmão. Mas a gente precisa ter discernimento de coisas que nos edificam e coisas que não nos edificam, de coisas que vão nos levar cada vez mais para longe de Deus. E aí João diz: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Quem quer viver no pecado, que se mergulhe mais no pecado. Quem quiser se santificar, que se santifique mais. Só não fique em cima do muro. Como também vai dizer em Apocalipse: não seja morno. Quem dera você fosse frio ou quente, mas porque é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, diz o Senhor para aquela igreja. Tá, e o que isso aqui tem a ver? Tem a ver que o pregador disse: quem gosta de igreja cheia é pastor. Jesus está nem aí para isso. Ou é ou não é. Ou vive para a glória de Deus, ou vive para a sua glória. Mas não fica em cima do muro. E eu preciso te alertar disso. E estou fazendo isso hoje, em nome de Jesus. Há caminhos que vão te levar para longe de Deus. O inimigo,
como diz Pedro, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É assim que ele está. E eu devo te alertar para isso. Não negligencie aquilo que a Bíblia deixa para nós como forma de viver. E como é que o cristão vive? Vamos ver como um cristão vive para a gente encerrar. Vamos lá em Atos. A gente pode até depois mergulhar mais nisso, mas abre em Atos 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu encerro aqui. Como viviam os convertidos. Vamos ler como vivem os convertidos. Oh, aleluia. Atos 2:42. Que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É assim que vive um convertido. É assim que a gente vive próximo e na presença de Deus, perseverando na doutrina, perseverando nas orações, na comunhão e no partir do pão. Existe uma direção dada por Deus, existe uma direção dada pela palavra de Deus, e nós precisamos segui-la, e nós precisamos vivê-la. Do contrário, esse leão que está ao derredor vai te tragar. E eu, como atalaia, preciso te alertar disso. Porque, como diz em Hebreus, eu devo velar pela tua alma, pela qual darei conta diante do Senhor. Então vamos viver, vamos caminhar para a glória de Deus. Vamos nos afastar daquilo que nos afasta de Jesus. Vamos fazer aquilo que a Bíblia diz que um convertido deve fazer. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer aquilo que as Escrituras dizem que nós devemos fazer. Porque assim a gente vai ter uma vida edificada. Porque assim nós não seremos presas fáceis para o inimigo. Que Deus tenha te abençoado nessa noite. Amém. Feche seus olhos e vamos orar.